Vivemos um tempo em que a dor psíquica se tornou um território disputado por igrejas, por coaches, por promessas de cura imediata. O que antes era sofrimento humano, hoje é tratado como falta de fé, opressão espiritual, brecha, pecado ou fraqueza moral. Mas, quando o púlpito entra no consultório, algo grave acontece. A escuta se transforma em doutrina e o sofrimento se transforma em pecado. A pessoa não pode sofrer, ela precisa dar testemunho de vitória. E aí não há espaço para verdade. Freud, a palavra não é moral, é sintoma. Quando Freud inaugura a psicanálise, ele rompe com uma tradição milenar que tratava o sofrimento como falha moral ou fragilidade espiritual. Antes de Freud, a dor psíquica era lida como falta de disciplina, falta de fé, falta de caráter ou presença de algo impuro. Freud retira o sofrimento do campo da culpa e o devolve ao campo da experiência humana. Ele afirma: o sintoma não é pecado, o sintoma é mensagem. O sofrimento não é sinal de fraqueza, mas a linguagem que o inconsciente encontrou para continuar existindo, quando não havia outra forma possível de dizer. O sintoma como trabalho psíquico. Para Freud, o sintoma é uma solução inventada pela mente para lidar com uma dor que não pôde ser representada simbolicamente. É o que resta quando o sujeito não pôde falar, não pôde nomear, não pôde ser ouvido. Por isso ele diz: o sintoma é uma satisfação substitutiva do desejo reprimido, ou seja, quando algo é recalcado, ele não desaparece, ele retorna, mas retorna em forma de corpo, de crise, de obsessão, de silêncio, de excesso, de falta. O sintoma é o retorno daquilo que não pôde ser dito. Quando o consultório se torna púlpito, se dentro do setting clínico o analista troca a escuta do singular pela doutrina do certo e do errado, algo se rompe profundamente. O sujeito deixa de existir. Porque o sujeito, na psicanálise, não é o que deve ser, é o que é, com sua história, suas falhas, seus medos, seus restos, seus lutos. Quando o consultório vira púlpito, a palavra do paciente não é acolhida, é julgada. A dor não é escutada, é corrigida. O conflito não é compreendido, é moralizado. E então acontece a pior forma de violência psíquica. O paciente começa a sentir culpa por sentir. Ele passa a acreditar que o sofrimento dele significa que ele não tem fé o suficiente, não é forte o suficiente, não é bom o suficiente, não é digno o suficiente. A dor que gera dor agora vira culpa da dor. E essa culpa paralisa, adoece e isola. Freud nos ensina um princípio incontornável. Não há cura na condenação, só há cura na escuta. A moral aponta o dedo, a palavra aponta o caminho. A psicanálise não diz ao sujeito quem ele deve ser. Ela o ajuda a descobrir quem ele já é, debaixo das máscaras que precisou construir para sobreviver. E somente quando esse encontro acontece, o sintoma deixa de ser prisão e se torna passagem. Melanie Klein, a culpa que virou doutrina. Melanie Klein revela algo que está na base de toda a experiência humana. Nós amamos, e porque amamos, tememos ferir,
perder ou destruir o objeto amado. Esse movimento interno produz culpa, uma culpa estrutural, não moral, uma culpa que nasce do próprio vínculo. Para Klein, essa culpa é o que nos humaniza. Ela nos torna capazes de reparar, de simbolizar, de cuidar. Mas, quando o sujeito não encontra espaço para elaborar essa culpa, ela se torna insuportável. E para sobreviver, o psiquismo cria defesas, idealizações extremas, projeções persecutórias, submissão ao olhar do outro, obediência compulsiva a normas, autoacusação constante, aceleração maníaca para não sentir. O sujeito passa a acreditar que, se parar, desmorona, se sentir, destrói, se desejar, peca. Quando a religião se torna superego, a religião, enquanto experiência espiritual, pode ser espaço de amor, sentido e pertencimento. Mas quando ela é apropriada pelo superego, pela instância que vigia, pune, acusa, ela deixa de ser caminho e se torna cela. Klein nos mostra que a culpa natural pode ser transformada em culpa moral, e essa culpa moralizada se converte em culpa espiritual. Se eu falho, Deus se afasta. Culpa existencial, eu não deveria ser quem sou. Culpa de existir, eu sou um erro que precisa ser consertado. Não é mais o sujeito diante de Deus, é o sujeito diante de um tribunal interno. Deus deixa de ser relação e se torna vigilância. Quando Deus é tomado pelo superego, nessa dinâmica, aquilo que deveria acolher, cura e amparo é capturado pela estrutura psíquica mais punitiva que temos. Freud chamaria isso de superego cruel. Lacan chamaria de mandato impossível de gozo e obediência, porque esse Deus superego exige perfeição impossível. Ele diz: sinta, mas não demais; deseje, mas não mostre; viva, mas não erre; seja humano, mas sem ser humano. Então, o indivíduo sofre não apenas pela dor que sente, mas pela dor que acredita não poder sentir. Esse é o ponto mais perigoso. A pessoa passa a se culpar por sentir o que é humano. A crueldade silenciosa. Melanie Klein nos avisa: a culpa que não encontra simbolização vira perseguição, e essa perseguição pode se fantasiar de espiritualidade. Há pessoas que não estão rezando, estão tentando sobreviver ao próprio superego. Há pessoas que não estão servindo a Deus, estão tentando não ser destruídas pela culpa que carregam. Há pessoas que não estão buscando iluminação, estão fugindo da dor que nunca puderam nomear. Winnicott: a fé que pode curar, mas só quando não invade o self. Winnicott não se opõe à experiência religiosa. Pelo contrário, ele reconhece que a espiritualidade pode ser um espaço simbólico de continência, amparo e sentido. Mas ele alerta para algo decisivo. A fé só cura quando o sujeito continua sendo sujeito. Quando a religião ocupa o lugar do self, ela deixa de acolher e passa a invadir. Não é mais experiência, é ocupação psíquica, é colonização do íntimo. O que se perde não é apenas a espontaneidade, mas a capacidade de existir a partir de dentro. A substituição do ser pelo dever ser. Winnicott descreve o falso self como aquilo que a pessoa cria para sobreviver a ambientes
onde não pôde ser ela mesma. Quando a religião é usada como padrão de comportamento obrigatório, ela deixa de ser caminho interior e se torna uma estrutura de adaptação compulsória. A pessoa deixa de sentir o que sente, desejar o que deseja, pensar a partir de si, e passa a se moldar ao olhar do outro, do grupo, da comunidade. Não há encontro com Deus aí, há exílio de si mesmo. O crente colapsado. É esse sujeito que encontramos com frequência na clínica. Sorriso constante, linguagem impecável, versículos na ponta da língua, discurso coerente, crença sólida, mas por dentro, medo de falhar, medo de decepcionar Deus, medo de desmoronar, medo de ser visto como realmente é. Esse sujeito não está em paz. Ele está se protegendo da própria dor através do ideal religioso. É o que o Winnicott chamaria de o uso da fé como defesa do verdadeiro self ameaçado. Ele não encontrou Deus, ele se escondeu nele. A espiritualidade que cura é outra coisa. Quando a fé faz bem, ela não exige performance. Ela cria espaço para ser pequeno, ser humano, errar, sentir, pedir ajuda, recomeçar, existir. A fé que cura não ocupa o self, ela o sustenta. Ela não diz, seja perfeito. Ela diz, eu permaneço contigo enquanto você descobre quem é. O terremoto silencioso. Por isso, tantos vivem assim. Sorriso por fora, terremoto por dentro. Porque o rosto aprendeu a performar calma, enquanto o coração tenta desesperadamente não afundar. A verdadeira cura não é encontrar uma religião para caber, mas encontrar um espaço onde o self possa respirar, quando a fé não seja um mandato, mas um lar. Psicologia contemporânea, identidade e pertencimento. A psicologia contemporânea vem confirmando aquilo que a psicanálise intuiu desde o início. O humano não suporta viver sem pertencimento. Erich Fromm mostra que o ser humano é o único animal que nasce incompleto no plano simbólico. Precisamos de histórias, significados e vínculos para existir. Por isso, a religião oferece algo fundamental: comunidade, continência emocional, narrativa de sentido, um lugar no mundo. E isso, por si só, não é um problema. Aliás, muitas vezes é o que salva. Viktor Frankl, trabalhando com sobreviventes de guerra, afirma: o sofrimento só destrói quando não possui sentido. A fé pode oferecer sentido, pode oferecer direção, pode oferecer chão, mas há uma linha delicada. Quando o pertencimento se torna custo existencial. Irving Yalom, ao trabalhar com grupos terapêuticos, revela algo essencial. O vínculo cura quando ele permite a verdade de cada um. Mas, quando o pertencimento exige a renúncia do eu, o vínculo deixa de acolher e passa a engolir. A pessoa passa a se proteger não da dor, mas de si mesma. É quando surgem frases silenciosas, mas devastadoras. Se eu mostrar minha fragilidade, sou visto como fraco. Se eu duvidar, sou considerado distante de Deus. Se eu sofrer, é porque não tenho fé suficiente.
Se eu sentir raiva, é porque estou em pecado. Nesse ponto, não é mais fé, é controle psicológico legitimado pelo discurso espiritual. O autoabandono regulamentado. O problema não está na religião, mas no modo como ela pode ser usada como estrutura de identificação rígida. Quando a pessoa não pode sentir tristeza, questionar, demonstrar angústia, fracassar, pedir ajuda, não estar bem, ela passa a viver sob uma forma de autoabandono regulamentado, uma adaptação compulsória à imagem de como um crente deve ser. Do lado de fora, serenidade, convicção, testemunho. Do lado de dentro, angústia, culpa, medo de ser descoberto. A pessoa não perde apenas a espontaneidade. Ela perde a possibilidade de existir em verdade. Essa é a fronteira clínica. A fé que cura é aquela que se oferece como lugar onde o sujeito pode respirar. A fé que adoece é aquela que exige que o sujeito desapareça para caber nela, quando o pertencimento vale mais do que o eu. O sujeito sacrifica sua vida psíquica para permanecer aceito. Esse é o sofrimento mais difícil de reconhecer, porque ele vem disfarçado de virtude. Estou bem porque preciso estar bem. Esse não é o rosto da fé. Esse é o rosto do cansaço. Neurociência. A fé pode confortar, mas não apaga o trauma. Hoje sabemos algo essencial. Trauma não se dissolve por convicção, porque trauma não é ideia. Trauma é memória inscrita no corpo. O sistema límbico, responsável pela resposta ao medo, não entende versículo, doutrina ou promessa de vitória. Ele entende toque seguro, ritmo respiratório, relação de confiança, nomear o que aconteceu, dar sentido ao vivido. Ou seja, o cérebro reorganiza memórias traumáticas na presença de alguém que escuta sem condenar. A neurociência mostra. Doutrina. Conta o que você deve sentir. Escuta terapêutica. Pergunta o que você está sentindo. Doutrina. Oferece resposta pronta. Escuta. Permite a elaboração da própria resposta. Doutrina. Impõe moral. Escuta terapêutica. Acolhe a experiência humana. Doutrina. Silencia a dor. Escuta terapêutica. Dá linguagem à dor. A doutrina ocupa a dor. A escuta acolhe a dor. São dois movimentos completamente diferentes. E aqui nasce um ponto clínico fundamental. Quando o paciente tenta curar-se pela fé, sem elaborar simbolicamente a dor, o que acontece é só repressão. E tudo que é reprimido volta como sintoma, volta como ansiedade, volta como culpa, volta como crise, volta como pânico. A fé pode consolar, mas só a palavra pode transformar. E a psicanálise lembra, ninguém se liberta da dor fugindo dela. A cura é o processo de falar até que doa menos. Caso clínico. A função do consultório como espaço de existência. Ele chegou dizendo, com a voz baixa e o olhar tenso: aqui eu não posso chorar. Na igreja eu tenho que ser forte. A frase carregava dois mundos. O mundo externo, onde ele precisava performar espiritualidade, e o mundo interno, onde a dor pedia reconhecimento.
Durante sessões iniciais, sua história foi marcada por um modelo religioso baseado em heroísmo emocional. Quem chora é fraco, quem sofre é porque tem pouca fé, quem desmorona está longe de Deus. O eu dele foi construído em cima de um altar de resistência, até que um dia, em silêncio, algo rachou. Ele chorou, mas não o choro dramático, controlado e ensaiado que ele aprendeu a entregar nos cultos. Foi um choro nu, um choro sem plateia, sem promessa, sem explicação. Foi a primeira vez que ele chorou como sujeito, não como personagem. E depois de um longo tempo ele disse: eu achava que Deus não queria ver minha dor, mas agora eu sinto que ele estava aqui o tempo todo, esperando eu parar de fingir. Não foi a fé que desapareceu, foi o teatro que caiu. Aquele momento revelou algo essencial. A dor não afasta Deus. O fingimento, sim. A cura começou quando o humano pôde existir inteiro, porque onde existe espaço para ser humano, existe espaço para se reconstruir. Leitura clínica. O sintoma estava na idealização da força. Ele usava a religião como defesa contra o colapso emocional. Ao permitir o choro, o afeto reprimido pôde circular. A culpa começou a se desfazer. A rigidez superegóica diminuiu e o self real emergiu. Nesse instante, a fé deixou de ser máscara e voltou a ser fonte. Síntese. A cura não foi deixar de acreditar, abandonar a espiritualidade, renunciar à fé. A cura foi autorizar-se a existir. E quando o humano se permite ser humano, o sagrado deixa de ser punição e volta a ser cuidado. Conclusão. Fé e clínica não são rivais. A religião pode alimentar a alma. A clínica pode curar a ferida. Mas cada uma precisa permanecer no seu lugar psíquico. A fé cuida do sentido. A análise cuida do sofrimento. Quando o púlpito entra no consultório, o sujeito deixa de ser escutado e passa a ser corrigido. E onde existe correção antes da escuta, não há cuidado, há doutrinação. A psicanálise não ocupa o lugar da fé, ela ocupa o lugar da palavra. Ela não diz, Deus não existe, ela diz, você existe. Vamos começar por você. Porque o sujeito não se cura sendo santo, ele se cura sendo humano. A fé pode consolar, sim, mas quando usada como defesa contra a dor, ela se torna máscara. E toda máscara é uma forma de exílio de si. A função da clínica é restituir o sujeito ao próprio corpo, à própria história, ao próprio desejo. Não para que ele abandone a fé, mas para que a fé deixe de ser escudo contra a própria humanidade. A cura acontece quando a crença deixa de ser exigência e volta a ser abrigo. Quando o sagrado deixa de ser ameaça e volta a ser encontro. Quando o sujeito deixa de se esconder atrás de Deus e começa a caminhar ao lado dele.